Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ao nosso céu da semana, semana que vai do dia 21 ao dia 28 de julho de 2022, semana em que a gente tem o Sol deixando-se, despedindo-se do signo de Câncer e entrando no signo de Leão no dia 22. A gente ainda está, que vem da semana passada, com a possibilidade de acessar mentalmente pensamentos mais positivos, pensamentos mais otimistas e estarmos mais otimistas com relação às situações que nos rodeiam. Pelo menos a gente pode acessar, porque esse aspecto ele está sendo disponibilizado para as pessoas. A gente pode ainda estar sentindo nessa semana que vem, desde a semana passada, uma resistência a mudar, alguma coisa dentro da gente parece que está meio trancado e de repente a gente não está querendo muito as conversas mais profundas, a gente está só a fim de conversas superficiais. Então, para um pouquinho mais de detalhes, fiquem comigo até o final do vídeo. Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Lembrando que essa semana a gente já teve mudança de energia, lembram que eu comentei no céu da semana passada, que eu também vou deixar aqui para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. A gente teve no dia 17 a Vênus que entrou no signo de Câncer, é um trabalho que eu já fiz, tá aqui em cima, então a gente vai buscar mais amorosidade, todas as pessoas. Isso é um fator bastante positivo. E a gente teve no dia 19 o Mercúrio que entrou no signo de Leão. Então o nosso processo mental também vai passar por uma modificação. E lá vem em seguida o Sol, né? Entrando no signo de Leão. Então essa questão do fogo, da força do eu, do eu sou, né, de cada individualidade, vai estar bastante forte. Mas a gente já vem da semana passada e ainda continua nessa semana com uma certa dificuldade, de repente, de lidar com questões mais profundas. Ao mesmo tempo que coisas estão vindo, questões profundas estão vindo para a nossa consciência, que dizem respeito ao nosso eu mais verdadeiro, ao nosso eu mais original, lá talvez da infância, de processos anteriores aos nossos condicionamentos, de repente coisas que a gente vai gostar de ver, ou coisas que a gente não vai gostar muito de ver. Apesar disso estar vindo, há uma resistência nossa a aceitar determinadas mudanças que a gente está vendo que a gente tem que fazer e não consegue fazer. E também há uma necessidade de mergulhar fundo na nossa mente, mas essa resistência de repente atrapalha um pouquinho e a gente não consegue mergulhar fundo no momento que a gente poderia estar mergulhando e aproveitando para esclarecer para nós mesmos questões que estão lá guardadas. A gente impede que o fluxo das informações a respeito da nossa própria natureza venha de uma forma mais tranquila, mas não adianta a gente resistir, porque daí vem aquela força vulcânica. Lembram que eu já comentei num outro céu da semana? Vem a força vulcânica, por quê? Porque é um trânsito que o Sol está fazendo em oposição com Plutão e Mercúrio está fazendo em oposição com Plutão, que já vem da semana passada para esta, e ele se mantém, vamos ver aqui, ele se mantém, o Sol principalmente, né? Mercúrio deixa, o Mercúrio passa por essa oposição, já vai deixando a oposição 20, 21 por ali, mas o Sol ainda continua. Então parece que alguma coisa dentro da gente ou não está bem resolvida, ou a gente não está querendo enxergar. Tem coisa aí, porque essa oposição ela está saindo, pegou o Sol saindo do signo de Câncer, pegou o Mercúrio saindo do signo de Câncer e pegou ainda, está pegando o Sol
já no signo de Leão. Então, coisas do nosso emocional que de repente lá da nossa infância, né? Câncer é raiz, câncer é o feminino, são os modelos femininos que a gente herdou, são as coisas que a gente herdou que de repente podem estar bloqueando o brilho do nosso sol. Então, se fosse um aspecto harmonioso, eu diria que estariam potencializando o brilho do nosso Sol. Mas como é um aspecto desafiador, de repente essas forças estão bloqueando o brilho do nosso Sol, então a gente tem que realmente limpar, fazer uma limpeza nesses nossos baús, onde a gente guarda as emoções antigas, né, coisas de câncer, para que a gente possa transformar essas emoções para conseguir expressar melhor a nossa individualidade, expressar melhor a nossa criatividade e nos expressarmos, né? Mercúrio está em Leão e o Sol está entrando em Leão, nos expressarmos melhor no mundo daqui para frente. Mas a gente conta também com aspectos muito harmoniosos do Sol com relação a Júpiter, ou seja, né, aqui ó, o Sol já está entrando aqui no signo de Leão, Júpiter está no signo de Áries, né, que é signo de fogo, então isso traz para nós um ânimo nessa semana. Mercúrio também está fazendo o mesmo trígono, eles estão pertinhos um do outro, né? O Sol e o Mercúrio também está fazendo esse trígono com Júpiter, então a gente com a mente mais expansiva, pensando para o futuro, pensando de forma otimista, de repente conseguindo trabalhar essa oposição aqui com Plutão com pensamentos positivos, com a possibilidade realmente de trazer lá do fundo de uma forma consciente, porque é melhor do que vir de forma inconsciente, né, de forma vulcânica, trazer as emoções de forma consciente e conseguir realmente nos fortalecer, né? Fortalecer enquanto pessoas, fortalecer no mundo, e esse apoio do Júpiter, que é o grande benéfico, vem de uma forma muito positiva. Também tem outros aspectos ali que colocam uma certa dificuldade nos relacionamentos, dificuldade de nos expressarmos no nosso feminino, o feminino tanto em homens quanto em mulheres, né? Os aspectos yin e yang que fazem parte dos dois, tanto homem quanto mulher. Lá pelos dia 25, então, a gente cuidando para não ficar confuso, explosivo, agressivo com as outras pessoas. Isso é um aspecto que já começa para a gente, que a gente tem que cuidar desde o dia 22. Desde o dia 22 a gente já tem que cuidar na nossa forma de se comunicar, assim como tem o otimismo, tem de repente, pode ter também uma pressa em se comunicar, uma pressa que as nossas ideias sejam aceitas, uma pressa que a nossa ideia seja aceita e seja aceita em primeira mão. Então a gente pode ficar muito agressivo, muito brabo, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, e sempre a gente tem trânsitos para recorrer, né? Então a gente que recorra àquele que eu sempre falo para vocês, porque ele é super importante, eu acho ele super importante, e ele fica pelo menos até 24, 25, que é o Sol trígono Netuno, que traz os grandes sentimentos, os grandes elevados sentimentos de compaixão, de amor universal. Eu acho que a gente precisa realmente, diante de toda essa semana, de repente, bastante agitada que a gente pode ter, a gente tem que ter muito amor no coração para respirar antes de responder e não complicar as coisas ao nosso redor por pura pressa e pura impulsividade. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito grata com as pessoas que estão vindo e estão se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito ou inscrita, fique bem à vontade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Por enquanto era isso. Até mais.